15 legumes que quase não dão trabalho e produzem muito em vasos. Cultivar legumes em vasos é uma das formas mais acessíveis de ter alimento fresco em casa, mesmo sem um quintal grande ou um terreno próprio. Varandas, quintais pequenos, terraços e até parapeitos de janela ensolarados podem se transformar em pequenas hortas produtivas. A grande vantagem dos vasos é o controle. É possível ajustar o tipo de solo, a posição em relação ao sol, a rega e até mover a planta para protegê-la do frio ou do calor excessivo. Além disso, vasos reduzem alguns problemas comuns do plantio direto no solo, como certas pragas de raiz e o acúmulo de água em terrenos mal drenados. Neste vídeo, vamos apresentar 15 legumes que se destacam justamente por exigir pouca manutenção e ainda assim entregar boas colheitas quando cultivados em recipientes. A ideia é reunir informações práticas e baseadas em conhecimento hortícola consolidado, tamanho de vaso recomendado, tipo de solo, necessidade de sol, frequência de rega, tempo médio até a colheita e cuidados básicos com pragas e doenças. Vamos começar! 1. Tomate cereja. O tomate cereja é frequentemente citado como um dos legumes mais gratificantes para quem está começando a cultivar em vasos, porque produz em grande quantidade e por um período prolongado, muitas vezes por vários meses seguidos, desde o início do verão até o outono em climas temperados, ou quase o ano todo em regiões tropicais. Para o cultivo em vaso, recomenda-se um recipiente de pelo menos 20 a 30 litros de capacidade, com profundidade mínima de 30 centímetros, já que o tomateiro desenvolve um sistema radicular relativamente extenso. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, bem drenado e levemente ácido a neutro. A planta precisa de pelo menos 6 horas de sol direto por dia para produzir bem. Em locais com menos luz, a produção cai significativamente. A rega deve ser regular, evitando tanto o encharcamento quanto o ressecamento completo do substrato, já que oscilações bruscas de umidade favorecem o rachamento dos frutos. Um tutor ou estaca é recomendado para sustentar os ramos, especialmente em variedades de crescimento indeterminado. Variedades compactas ou de crescimento determinado, criadas especificamente para vasos, tendem a exigir ainda menos manejo, já que dispensam poda intensa. A colheita costuma começar entre 60 e 80 dias após o transplante das mudas, dependendo da variedade. 2. Alface. A alface é um dos legumes mais indicados para iniciantes por seu ciclo curto e baixa exigência de cuidados. Pode ser cultivada em vasos rasos, com profundidade de cerca de 15 a 20 centímetros, já que suas raízes são superficiais. É possível cultivar várias mudas em um mesmo recipiente maior, desde que se respeite um espaçamento de aproximadamente 20 a 25 centímetros entre plantas. Prefere solo leve, rico em matéria orgânica e com boa capacidade de retenção de umidade. Ao contrário de muitos legumes de fruto, a alface se desenvolve bem tanto em sol pleno quanto em meia sombra, o que a torna uma opção interessante para varandas que não recebem sol direto o dia todo. Em regiões de clima quente, um pouco de sombra durante as horas mais quentes do dia ajuda a evitar que a planta suba prematuramente para florescer, processo conhecido como pendoamento, que deixa as folhas amargas. A rega deve ser frequente, mantendo o substrato sempre úmido, mas sem encharcamento. O ciclo é rápido. Entre 30 e 60 dias após o plantio das mudas, dependendo da variedade, já é possível colher. Colher as folhas externas gradualmente, em vez de arrancar a planta inteira, prolonga a produção. 3. Rúcula. A rúcula é outra folhosa de ciclo curto e cultivo simples, com a vantagem adicional de ser bastante resistente a variações de temperatura e exigir pouquíssimo manejo. Pode ser semeada diretamente no vaso, sem necessidade de mudas, o que simplifica ainda mais o processo. Vasos de profundidade média, entre 15 e 20 centímetros, são suficientes. O substrato deve ser fértil e bem drenado. A rúcula se adapta bem tanto ao sol pleno quanto a áreas de meia sombra, embora cresça mais rápido com mais luz. A germinação das sementes costuma ocorrer entre 5 e 10 dias após a semeadura, e a colheita pode começar já entre 25 e 40 dias depois, cortando as folhas mais desenvolvidas e permitindo que a planta continue produzindo novas folhas. Assim como a alface, tende a ficar com sabor mais picante e amargo quando exposta a calor excessivo ou estresse hídrico, por isso regas regulares ajudam a manter o sabor mais equilibrado. 4. Rabanete. O rabanete é um dos legumes de ciclo mais rápido que existem, o que o torna extremamente popular entre quem cultiva em vasos e quer resultados visíveis em pouco tempo. Em condições favoráveis, é possível colher rabanetes em apenas 25 a 35 dias após a semeadura. Como se trata de uma raiz, o vaso precisa ter profundidade adequada, geralmente entre 20 e 25 centímetros, com solo solto, leve e livre de pedras ou torrões que possam deformar a raiz durante o crescimento. A semeadura é feita diretamente no vaso, com sementes espaçadas de 3 a 5 centímetros entre si.
O rabanete prefere sol pleno ou meia sombra e exige rega regular e constante, já que a falta de água pode deixar as raízes fibrosas, rachadas ou com sabor excessivamente picante. Por ser uma cultura de ciclo curto, não demanda adubação intensa, bastando um substrato inicialmente bem preparado. 5. Cenoura, variedades curtas ou para vaso. A cenoura tradicional de raiz longa pode ser desafiadora em vasos rasos, mas existem variedades de raiz curta ou arredondada, desenvolvidas justamente para cultivo em recipientes, que se saem muito bem nesse formato. Essas variedades reduzem a necessidade de vasos profundos e ainda assim mantêm boa produtividade. Recomenda-se um vaso com pelo menos 25 a 30 centímetros de profundidade, preenchido com substrato solto, arenoso e sem obstruções, o que favorece o desenvolvimento uniforme das raízes. A cenoura precisa de sol pleno, com pelo menos 6 horas diárias de luz direta, para desenvolver bem seu sabor e tamanho. A semeadura é direta no vaso, e a germinação costuma ser mais lenta que a de outras hortaliças, levando de 10 a 20 dias. A colheita geralmente ocorre entre 70 e 90 dias após a semeadura, variando conforme a variedade. Manter a rega constante, sem encharcar, é essencial para evitar rachaduras nas raízes. 6. Pimentão. O pimentão é um legume perene em climas quentes, embora costume ser cultivado como planta anual em regiões de inverno mais rigoroso. Uma vez estabelecido, exige relativamente pouca manutenção e pode produzir por um longo período. Para vasos, recomenda-se um recipiente de pelo menos 20 a 30 litros, com boa profundidade, já que a planta desenvolve um porte robusto. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. É uma planta que exige sol pleno, com pelo menos 6 a 8 horas diárias de luz direta, para produzir frutos de qualidade. A rega deve ser regular, mantendo o solo uniformemente úmido, sem excessos. O pimentão costuma começar a produzir entre 70 e 90 dias após o transplante das mudas, e a colheita pode se estender por vários meses, já que novas flores continuam surgindo enquanto a planta permanece saudável. 7. Pepino, variedades compactas ou trepadeiras com tutor. O pepino pode ser cultivado com sucesso em vasos, especialmente variedades compactas ou anãs, desenvolvidas para espaços reduzidos, ou variedades trepadeiras conduzidas com auxílio de um tutor vertical, o que economiza espaço horizontal na varanda ou terraço. O vaso ideal tem entre 20 e 40 litros de capacidade e boa profundidade, já que o pepino desenvolve raízes relativamente extensas. O substrato deve ser leve, fértil e bem drenado. A planta exige sol pleno e rega frequente, pois seus frutos têm alto teor de água e a planta é sensível à falta de umidade no solo, o que pode resultar em frutos amargos ou deformados. A colheita geralmente começa entre 50 e 70 dias após a semeadura ou transplante, e deve ser feita regularmente, já que frutos maduros demais na planta tendem a reduzir a produção de novos frutos. 8. Berinjela. A berinjela é uma planta resistente e de produção prolongada, adaptando-se bem ao cultivo em vasos, principalmente em climas quentes, onde se desenvolve com mais vigor. Assim como o pimentão, é da mesma família botânica das solanáceas e compartilha necessidades semelhantes de cultivo. Recomenda-se um vaso de pelo menos 20 a 30 litros, com substrato rico em matéria orgânica e boa drenagem. A berinjela exige sol pleno, com no mínimo 6 horas diárias de luz direta, para um bom desenvolvimento dos frutos. A rega deve ser regular e constante, sem grandes oscilações, já que o estresse hídrico pode afetar a qualidade dos frutos. A colheita normalmente começa entre 70 e 85 dias após o transplante das mudas, podendo se estender por vários meses em condições favoráveis, sendo recomendável colher os frutos ainda com a casca brilhante, antes que fiquem opacos, indicativo de que estão passando do ponto. 9. Quiabo. O quiabo é uma planta particularmente tolerante ao calor e à seca moderada, o que o torna uma opção de baixa manutenção para regiões de clima quente. Uma vez estabelecido, costuma exigir menos cuidados constantes do que outras hortaliças de fruto. Para o cultivo em vaso, recomenda-se um recipiente de pelo menos 20 litros, com boa profundidade, já que a planta pode atingir porte considerável. O substrato deve ser fértil e bem drenado. O quiabo precisa de sol pleno para produzir bem. A rega deve ser regular, mas a planta tolera períodos curtos de estiagem melhor do que muitas outras hortaliças. A colheita costuma começar entre 50 e 65 dias após a semeadura, e os frutos devem ser colhidos ainda jovens e tenros, pois quando deixados amadurecer demais na planta ficam fibrosos e menos saborosos, além de a colheita frequente estimular a produção contínua de novos frutos. 10. Vagem. Feijão vagem de porte anão. As variedades anãs de feijão vagem, que não necessitam de tutoramento, são particularmente adequadas para vasos, já que mantêm porte compacto e ainda assim produzem boas quantidades de vagens.
Um vaso de 15 a 20 litros, com profundidade média, já é suficiente. O substrato deve ser leve e bem drenado. A planta precisa de sol pleno para um desenvolvimento vigoroso e boa produção. A rega deve ser regular, especialmente durante a floração e a formação das vagens, período em que a planta é mais sensível à falta de água. A colheita geralmente começa entre 50 e 60 dias após a semeadura, e deve ser feita com frequência, retirando as vagens ainda tenras, o que também estimula a planta a continuar produzindo. 11. Ervilha torta. A ervilha torta é uma trepadeira de clima ameno, que se adapta bem a vasos, desde que receba suporte para se apoiar, como uma pequena treliça ou tutores verticais. É considerada de baixa manutenção porque não exige adubações frequentes nem pulverizações constantes. Vasos de 15 a 20 litros de capacidade são adequados. O substrato deve ser fértil e bem drenado. A ervilha se desenvolve melhor em sol pleno em climas amenos, podendo se beneficiar de um pouco de sombra em regiões mais quentes. A rega deve ser moderada e constante, evitando o encharcamento. A colheita costuma ocorrer entre 60 e 70 dias após a semeadura, e as vagens devem ser colhidas ainda achatadas e tenras, no caso das variedades de vagem comestível. 12. Couve. A couve é uma hortaliça folhosa robusta e de fácil manutenção, conhecida por sua resistência a pragas e doenças em comparação com outras folhosas, além de tolerar bem tanto calor quanto frio, dependendo da variedade. Para vasos, recomenda-se um recipiente de pelo menos 20 litros, com profundidade adequada para acomodar seu sistema radicular. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. A couve se desenvolve bem em sol pleno, embora tolere também meia sombra. A rega deve ser regular, mantendo o solo uniformemente úmido. Diferentemente de hortaliças de ciclo curto, a couve pode ser colhida de forma contínua por vários meses, retirando-se as folhas mais externas e maduras à medida que a planta continua produzindo novas folhas no centro, o que garante uma colheita prolongada a partir de um único plantio. 13. Espinafre. O espinafre é uma folhosa de clima ameno, com ciclo relativamente curto e exigências de cultivo simples, o que o torna adequado para vasos. Tende a se desenvolver melhor em temperaturas mais baixas, podendo florescer prematuramente em calor excessivo. Vasos rasos, de 15 a 20 centímetros de profundidade, são suficientes, já que suas raízes são pouco profundas. O substrato deve ser fértil e bem drenado. O espinafre se adapta bem tanto ao sol pleno quanto à meia sombra, sendo esta última recomendada em regiões de clima mais quente. A rega deve ser regular, mantendo o solo sempre levemente úmido. A colheita costuma começar entre 40 e 50 dias após a semeadura, retirando as folhas externas gradualmente, o que permite colheitas sucessivas de uma mesma planta. 14. Cebolinha. A cebolinha é uma das hortaliças mais fáceis de manter em vasos, por ser resistente, exigir pouco espaço e poder ser colhida repetidamente sem a necessidade de replantio constante, já que rebrota após o corte. Um vaso relativamente pequeno, de 15 a 20 centímetros de profundidade, já é suficiente. O substrato deve ser fértil e bem drenado. A cebolinha se desenvolve bem tanto em sol pleno quanto em meia sombra, o que a torna versátil para diferentes posições na varanda. A rega deve ser regular, evitando o ressecamento prolongado do solo. A colheita pode começar cerca de 60 a 75 dias após o plantio inicial, cortando as folhas rente à base, sem arrancar a planta, o que permite que ela continue rebrotando por muitos meses seguidos a partir de uma única muda ou touceira. 15. Chicória, ou almeirão. A chicória, também conhecida em algumas regiões como almeirão, é uma folhosa de fácil cultivo, com boa tolerância a variações de temperatura e baixa exigência de manejo, sendo uma opção interessante para diversificar a horta em vasos além das folhosas mais comuns. Recomenda-se um vaso com profundidade de 15 a 20 centímetros, preenchido com substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. A planta se desenvolve bem em sol pleno ou meia sombra. A rega deve ser regular, mantendo o solo levemente úmido. A colheita costuma ocorrer entre 60 e 90 dias após a semeadura ou transplante, podendo ser feita cortando a planta inteira rente ao solo ou retirando as folhas externas gradualmente, dependendo da variedade e do hábito de crescimento. Cuidados gerais que valem para todos os 15 legumes. Alguns princípios básicos se repetem em praticamente todas as culturas apresentadas neste vídeo e ajudam a explicar por que elas são consideradas de baixa manutenção quando cultivadas em vasos. O primeiro é a drenagem. Vasos sem furos adequados no fundo tendem a acumular água, favorecendo o apodrecimento das raízes, um dos problemas mais comuns no cultivo em recipientes. Uma camada de material drenante, como argila expandida ou cacos de cerâmica, no fundo do vaso, antes do substrato, costuma ajudar a evitar esse problema. O segundo é a qualidade do substrato.
Diferentemente do solo de um quintal, o substrato em vasos tem volume limitado e se esgota de nutrientes com mais rapidez, já que as plantas não têm acesso a reservas mais profundas de terra. Por isso, a adição de compostagem orgânica ou adubação periódica, mesmo que simples, contribui bastante para a produtividade ao longo do tempo. O terceiro é a exposição solar. A maioria dos legumes de fruto, como tomate, pimentão, berinjela, pepino e quiabo, exige sol pleno para produzir bem, enquanto boa parte das folhosas, como alface, rúcula e espinafre, tolera meia sombra e pode até se beneficiar dela em regiões muito quentes. O quarto é a regularidade da rega. Vasos perdem umidade mais rapidamente do que o solo de um quintal, especialmente em dias quentes ou ventosos, porque tem volume de terra limitado e maior exposição das laterais ao ar. Isso significa que, mesmo em culturas consideradas resistentes, a rega não deve ser negligenciada por muitos dias seguidos, sobretudo durante períodos de floração e frutificação. Por fim, vale destacar que a colheita frequente, sobretudo em hortaliças de fruto como tomate, pimentão, berinjela, quiabo e vagem, tende a estimular a planta a continuar produzindo, já que frutos maduros deixados na planta por muito tempo sinalizam à planta que ela já cumpriu seu papel reprodutivo, reduzindo o estímulo à formação de novas flores e frutos. Combinando esses cuidados básicos com a escolha de espécies naturalmente resistentes e de fácil manejo, como as 15 apresentadas neste vídeo, é possível manter uma pequena horta produtiva em vasos com um investimento de tempo relativamente baixo, aproveitando alimento fresco colhido em casa ao longo de boa parte do ano.